A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a serem um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao seu canal de apologética, trazendo a boa apologética. Este é o programa Falando de Bíblia. É isso mesmo. Muitas pessoas indagam, muitas pessoas chegam assim. Eu sei que muitos têm vontade de dizer: irmão Fábio, você mostra muita coisa pela Bíblia. Será que você não tem a crença sola escritura protestante? Já que um dia você foi protestante? Meus irmãos, se você entende dessa forma, eu lamento lhe dizer: azar o seu. Provérbio nordestino. O mais conhecido, problema seu. O intuito meu, e é onde fui focado, e é onde estudei, quando me converti à Igreja de Jesus Cristo, foi me aprofundar em Sagradas Escrituras. Se você quiser discutir Sagradas Escrituras, vamos fazer uma live pelo Facebook, já que não consigo fazer pelo canal, não presta para fazer pelo canal. Se você quiser fazer, nós fazemos pelo Facebook, depois a gente baixa o vídeo e põe aqui no canal. É só você procurar e mandar a solicitação no Facebook Fábio Pentecostes, que você vai encontrar. É fácil. Fácil, fácil, fácil. Olha só. Eu me aprofundei e estudei em Sagradas Escrituras. Conheci, para mim, considero os principais do mundo em Bíblia, por se dizer assim, católicos. Padre Luiz Toro, o maior padre biblista de todos os tempos, né? Pelo menos vamos falar na atualidade, não tem outro como ele. E o ex-pastor de Natal, saudoso Paulo Leitão. Foram os meus professores de Bíblia. Conheci Bíblia. Eu não conheci Bíblia no protestantismo. Para você ter uma ideia, o pouco tempo que me restou, que passei no protestantismo, eu não tinha Bíblia. Quando eu comprei uma Bíblia, que era no estado de São Paulo, que era a Bíblia do Obreiro, eu já estava me convertendo à Igreja de Jesus Cristo, tanto que eu dei de presente para um tio meu, do qual eu coloquei na seita protestante. Ali o padre me deu esta Bíblia, aqui, Bíblia da CNVB antiga, o padre que realizou o nosso casamento. Então, repare, meus queridos amados irmãos e irmãs, que o feito desse canal aqui não é a sola escritura. Não é levar você a crer na sola escritura. É levar você a acreditar que esse livro é verdadeiramente uma das colunas da igreja. Que este livro aqui é católico. Então mostra nesse livro a catolicidade que há dentro dele. Ele não mostra outra fé. Esse livro não mostra duas fés. Esse livro mostra o judaísmo, o povo de Deus veterotestamentário, e como chegou ao término e entregou, que era a primeira aliança, para a segunda aliança, que é perfeita. Porque diz o escritor da Epístola aos Hebreus, se a primeira tivesse sido revestida de glória, tivesse sido a perfeita, não caberia uma segunda, diz o escritor da Epístola aos Hebreus. Mas se ela foi imperfeita, cabe agora que viesse aquele que atesta e criasse, ou seja, e formasse uma nova aliança no seu sangue, não mais em sangue de animais, mas no seu próprio sangue, que está falando, que faz referência a quem? A Jesus, que é Deus, a Jesus que fundou a nova e eterna aliança. E nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Nós podemos partilhar isso na Bíblia Sagrada. Por isso que quando nós pegamos, veja comigo aí, vamos lá. Quando nós pegamos Mateus 26, pega comigo aí. Mateus 26, versículo versículo 28, nós vamos ver bem claro isso aí. Vamos pegar o 27 e o 28. Põe na tela, diretor.
Olha aí, meus irmãos, que diz que isso aí é a instituição da Eucaristia, olha só. Já trouxe um vídeo, esse vídeo no canal Tradição Católica Debate está chegando já às esferas dos 14 mil visualizações, louvado seja Deus. Né? Da Eucaristia na missa eu trouxe. Aqui no canal do Fábio Pentecostes também, ele teve uma alta visualização, louvado seja Deus, muito bom. Olha aí, ó, 27. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova. Ei, olha o que está dizendo a Bíblia. O sangue da nova. Não é a antiga aliança, como falam algumas traduções protestantes. Não. É a nova aliança. Derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Volta para mim, diretor. Pácata. Meus irmãos, a Sagrada Escritura está clara, está evidente em nos mostrar que Jesus não veio reforçar ou dizer: não, a antiga aliança prevalece. O que eu vou fazer é em torno dela. O que eu vou fazer é em prol dela. O que eu vou fazer é para aperfeiçoá-la. Vou apenas fazer uma mudança. Vou trocar o sangue dos animais pelo meu. Não é assim. Mas é assim que explica para vocês as heresias protestantes. É assim que explica para vocês as filhas de Lutero. No entanto, sabemos, eu e você claramente, como está aqui mostrando a narração veterotestamentária, que não é assim. Perdão, a narração novo testamentário, que não é assim. Então nós estamos vendo que a Bíblia Sagrada fala que aqui está a carne e o sangue de Jesus, porque no versículo 16 ele vai dizer, depois da consagração, que é o benzeu, tomou, precisa colocar na tela não, doutor, você já viu aí? E Deus discípulos dizendo: tomai e comer, isto é o meu corpo. Então o versículo 26 diz: isto é o meu corpo, ou seja, é a carne do Senhor. E no versículo 27 é o sangue do Senhor. Então agora, essa carne e esse sangue está substituindo a carne do touro, do bode e do carneiro e o sangue do bode, do touro e do carneiro, veterotestamentário, porque aquela aliança era imperfeita, porque ela era o quê? Ela era fundada no sangue de animais. E agora, você viu comigo aí no versículo 28, né? Porque este é... De novo, diretor, 28, de novo. Olha aí. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Volta para mim, diretor. O sangue, veja, meus irmãos, o sangue da nova aliança. Os protestantes, não tendo fundamento bíblico, o que eles se apegam? Eles se apegam à lei morta. O nosso irmão apologista do Rio Grande do Norte, o irmão João Ferreira, ele tem postado aqui várias apologéticas nos comentários destes vídeos. Sobre a aliança, sobre a lei que os protestantes, todavia, aceita do sétimo dia, que se apega a uma lei morta. Porque se apegar à nova lei, à nova regra, o novo regime, aí tem que se converter à Igreja Católica. Porque essa nova lei, essa nova aliança é a Igreja Católica. Fundada, única, fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz nosso irmão Denis Cardoso no canal Tradição Católica Debate. Então, meus irmãos, nós provamos e mostramos, e é isso que vocês precisam saber, que eu estou mostrando com Bíblia. Outra, protestantes acreditam em Bíblia. 2 motivos por estes 2 canais apresentar a verdade pelas Escrituras. Primeiro, para provar para você católico que esse livro é 100% católico. Segundo, para mostrar para os protestantes que só acreditam em Bíblia que este livro é 100% católico. Fala de uma lei veterotestamentária que teve o seu término até João Batista.
Como é que é, irmão Fábio? Teve o seu término até João Batista? Não, peraí. Mas os sectarianos da seita do sétimo dia diz que continua, que essa lei não acabou não. Vamos lá. Você acabou de ver aqui de uma nova aliança. E quando é que termina essa antiga? Vamos lá. Refutando um herege do sétimo dia que chegou aqui que diz que a lei não morreu. Então eles falam em lei não sei o que, em lei não sei o que. Eles inventaram, esse sectariano da sétima, da seita do sétimo dia, eles inventaram duas leis. Não existe duas leis. Só existe uma lei. É a lei mosaica. É a lei mosaica e mais nada. Uma lei que foi promulgada por anjos. Sou eu que está dizendo? Estou dizendo não. É Colossenses, Paulo falou isso, foi o próprio São Paulo que falou isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo, se eu não aqui me engano, 17. Foi promulgada por anjos. Foi dada por anjos. E agora nós temos uma lei que o próprio Deus em pessoa veio trazer, que é uma doutrina. Doutrina perfeita. Mas como assim, irmão Fábio? Doutrina perfeita. Espera aí. Antes de nós pegarmos lá, vamos mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui, antes de nós irmos para Lucas. É uma lei perfeita, meus irmãos. É uma lei doutrinária perfeita. E veja que não foi dada por anjos e nem por homens, como a lei imperfeita mosaica. Por que mosaica? Porque veio através de Moisés. Essa não veio através de homens. Essa veio através de um Deus, que é Jesus. Diretor amado, jogue na tela para os nossos irmãos 7,16 de João. Olha aí. Respondeu-lhes Jesus, abre aspas aqui na minha Bíblia. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. (17) Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Volta para mim, diretor. Para cá, tá? Aqui está. Meus irmãos, a doutrina da igreja não é de homens. A doutrina da igreja não é criação de homens, como foi a veterotestamentária, que foi dada por intermédio de anjos. Por isso, São Paulo diz de culto aos anjos. Por quê? Porque foi dada, está fazendo referência à lei veterotestamentária que foi dada por intermédio de anjos. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus diz aquela era passageira. Né? Aquela era passageira, porque ela teve um começo e um fim. Jesus é Deus. Jesus nem tem começo e nem tem fim. E ele sendo Deus, existe desde todos os princípios. Então, Deus não tem começo e nem fim, porque Jesus é Deus. E ele veio em pessoa dar agora uma doutrina perfeita para nós. Então não precisa nem de que CNBB, nem que bispos de Portugal, da Alemanha, de Bélgica, vá pedir que o Papa mude a doutrina, porque a doutrina da igreja não é de homens. A doutrina da igreja não foi dada nem por anjos e nem por homens. Ninguém pode mudar a doutrina que Deus deu. É o próprio Jesus, você viu comigo falando isso. Então você viu que ela é no 26, 27 e 28, a nova aliança, porque ela agora substitui a imperfeita. Vamos lá. Vamos ver quando a imperfeita teve o seu fim. Olha aqui. 16 de São Lucas. Isso não é eu que digo, não é a Bíblia que diz isso, é o próprio Jesus. Põe na tela de todos. Lucas 16. A lei e os profetas, o quê?
Veja, aqui não está falando em lei cerimonial, que nem mente os adventistas do sétimo dia, nem lei, aqui fala em toda a lei. Não importa que lei seja, é toda a lei. Entendeu? Tem esse negócio de lei cerimonial, lei não sei o que eles inventaram, isso é criação da cabeça de sectariano, filho de Lutero. Olha só, outra vez. A lei e os profetas duraram até João. Espera aí, ponto. A lei e os profetas, está fazendo referência a quem? A lei veterotestamentária, a lei mosaica, a lei dada por anjos. E os profetas duraram até João. Que João? João Batista. Quando João Batista morreu, de João, quando Jesus é batizado e assume agora o novo ministério, se acaba tudo dessa lei. Olha aí, ó. É o próprio Jesus que disse depois do ponto, ó. Desde então é anunciado o reino de Deus. E cada um faz violência para aí entrar. Volta para mim, diretor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, tá claro, tá óbvio para nós que essa lei acabou-se. Para que ficar ruminando uma coisa que acabou? Uma coisa que é passageira. Quando Jesus diz na cruz do Calvário, tudo está consumado, entrega sua alma a Deus, fica viúva essa lei. Essa lei se acaba. Essa lei morre. Como nós vemos, a própria Bíblia Sagrada confirma isso em Romanos, capítulo 7. Pega aí comigo, Romanos. Ou então, se você não está com Bíblia, vai aparecer na tela para você. Capítulo 7, versículo 3 e 4. Põe na tela, diretor. Por isso, enquanto vive o marido é Jesus, é Deus, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Por isso, lá no Antigo Testamento, nós pegamos vários relatos, Deus dizendo, eles adulteraram porque me traíram com os ídolos. Será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, Jesus disse na cruz, tudo que está consumado, morrendo, Jesus morreu, fica desligada da lei. Aí, Jesus morreu, por isso a lei ficou desligada, abandonada, viúva, lei veterotestamentária. De maneira que sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Volta para mim, diretor. Vamos dar logo um ênfase aqui. Então, nós estamos vendo aqui um ponto essencial. Que o marido era Jesus. O marido era Jesus. Jesus é Deus. Daquela lei passageira, lei de homens, leis fracas, lei de sangue de animais, selada em sangue de animais. Para dizer que, se morrer o marido, ela pode casar-se com quem quiser. Então, ela ficou desobrigada. Jesus veio para eles, a prova máxima está aí, veio para eles e não o quiseram. E não o quiseram. Mas o mundo pagão aceitou. O mundo pagão quis Jesus. Por isso nós somos de origens pagãs, todos nós, porque nós somos do rito romano. Eu estou falando a essência humana, carne, eu estou falando a essência religiosa. Nós somos de origem pagã, porque nós somos de qual é a nossa origem? Dos pagãos romanos convertidos ao cristianismo. Já a igreja de Jerusalém, os cristãos de lá são de origem o quê? Judaica. Entende? Então é isso que muitos vêm aqui conversar besteira nos comentários e eu só dou um bloco, ó. Porque não entendo da coisa. E vem colocar picuinhas palavras que não existem. O versículo 4, veja agora, o verso 4 na continuação. Romanos 7, verso 4 agora. Assim, meus irmãos, também vós. Veja, Jesus morreu, tudo está consumado, então ficou viúva a lei. E agora, para nós, da nova aliança, também a lei morreu.
para nós. Nós também com Cristo morremos pelo batismo, somos livres dessa lei veterotestamentária. Olha só, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Aleluia! De que jeito? Pelo sacrifício do corpo de Cristo. Volta para mim, diretor. Pacata, 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 pacata. Receba aí agora. Receba aí agora. Isso é criação de Fábio? Não. É a própria Bíblia Sagrada. Por que eu mostro isso com Bíblia Sagrada? Aí vem aí pessoas dizer, olha, cuidado. Deixa eu dizer uma coisa. Você tem que entender uma coisa. A doutrina formal da igreja, ela se encontra na Bíblia Sagrada. E se você não acredita, bota aí nos comentários para eu te mostrar na Bíblia. Eu quero ver você me mostrar isso aqui da igreja na Bíblia. Me mostre. Já colocaram aí Inquisição, eu já mostrei. Já colocaram aí indulgência, eu já mostrei. Já colocaram aí purgatório, eu já mostrei. Já colocaram aí católica, eu já mostrei. Meus irmãos, aqui não tem o termo católica ao pé da letra, mas tem a doutrina dessa igreja católica. Aqui não tem o termo purgatório ao pé da letra, mas aqui tem a doutrina do purgatório. Meus irmãos, eu tenho pena de católicos fracos que não conhecem a Bíblia. Nem sei se pode chamar isso de católico. Não conhecem a Bíblia. Uma das colunas da igreja. Vergonha. Sabe o que eu sinto de você? Vergonha. Não conhecer a doutrina da igreja na Bíblia. Ah, irmão Fábio, nem tudo está na Bíblia, porque é a tradição. Veja. Quando a tradição escreveu a Bíblia, ela colocou aqui a doutrina da igreja para ficar provado na Bíblia. Todos os ensinamentos de Paulo são ensinamentos doutrinários. São ensinamentos hierárquicos, magisteral e hermenêutico, teológico. O que é que você quer mais ainda? Ah, irmão Fábio, aí não fala na tradição. Nem tudo que está na tradição está aqui. Por exemplo, se nós formos pegar do século III para cá, não está aqui. Por exemplo, nós vamos procurar os 266 papas com o atual Francisco, não está aqui. Mas tem 4 papas ainda aqui. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo a coisa? Que tem que compreender a coisa para não sair dizendo burrice por aí. E são católicos apologistas, viu? Que vem aqui nos comentários falar isso. Olha, nem tudo está na Bíblia. Eu posso lhe dizer o seguinte. A doutrina da igreja está toda ela aqui na Bíblia. Doutrina social, fé e política. As autoridades civis. Tudo está aqui. E no Novo Testamento dá mais. Ah, irmão Fábio, mas aí não tem a penitência que o padre dá depois da confissão. Está aqui. Já mostrei. O que é que você quer mais que eu mostre? Bota nos comentários. Desafio você. Coloca aí nos comentários. Irmão Fábio, duvido tu mostrar isso na Bíblia. Vai, bota aí. Veja, eu quero que você entenda o que é doutrina. O que é termo e o que é doutrina. As pessoas confundem a Bíblia com termo. Igual protestante. Protestante não acredita em doutrina. Protestante acredita em termo. Se não tiver o termo ao pé da letra, onde é que tem na Bíblia o nome transubstanciação? Não tem. Mas tem a doutrina da transubstanciação. Em 2 versículos. Em Mateus 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão. Veja, durante a refeição, durante a missa, Jesus tomou o pão. É o pão. Benzeu, transubstanciação. Partiu e deu aos discípulos. Tomai e comer, este é o meu corpo. Veja, antes do benzeu, pão. Depois do benzeu, observa a Bíblia. Tem detalhes para com a Bíblia. Corpo. E Paulo confirmou isso em 1 Coríntios 10:16. O cálice de bênção que benzemos. Aí, benzemos é o quê? Consagrou. Consagrou o quê? Transubstanciação. Não é? A consagração das espécies do pão e do vinho. Que se muda quando é levado para o corpo e o sangue de Cristo.
Ô, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Uma questão é termo, outra é doutrina. A doutrina formal da igreja está aqui. São Paulo diz a Tito 1,9: apegue-se à doutrina da fé, para ter o conhecimento da doutrina, da sã doutrina, para ensinar e para rebater os que contradizem. Tem muitos ensinamentos pela tradição, sim, que foram ensinados em viva voz. Muitas coisas que foram ensinadas em viva voz, no cara a cara. Na segunda carta de João, como na terceira, ele fala isso. Mas, vamos ver, veja. Aqui está dizendo, voltando ao cerne bíblico, está dizendo: pelo sacrifício do corpo de Cristo na cruz, ele disse tudo está consumado. Então, está dizendo que quando Jesus disse tudo está consumado, nós estamos com ele. Essa lei morreu para nós. Para nós vivermos agora uma nova e eterna aliança. Por isso, vejam só, onde a Sagrada Escritura fala, em Hebreus 7:11. Põe na tela, diretor. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação, ou seja, a lei dada ao povo. Olha o que vem agora depois, ó. Que necessidade havia ainda que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, volta para mim, diretor. Se mudou o sacerdócio levítico para o sacerdócio eterno, que é Jesus, se saiu o sacerdócio humano para o sacerdócio divino, olha o que acontece. Se mudou o sacerdote, também tem que mudar a lei. É o versículo que continua, o 12. Põe na tela, diretor. Pois transferido o sacerdócio forçoso, é que se faça também a mudança da lei. Volta para mim, diretor. Pacata! Aqui está. É isso que eu mostro na Bíblia Sagrada. Como o nosso irmão Adonias tem abordado. E agora ele apareceu com uma nova, né? Ele disse: irmão Fábio, você é que não é um surfista. O surfista, ele aguarda para pegar aquela boa onda e ele navega e faz maravilhas naquela onda. Você é o surfista de Bíblia. Eu li para minha esposa escutar, mostrei essa mensagem do irmão Adonias, mas ela riu tanto. Esse Adonias é uma bênção de Deus. Olha só. Então, se fez mudança do sacerdócio, tem que fazer mudança da lei. Se fez mudança da lei, doutrinalmente falando, morre a antiga e nasce uma nova. Morre a que foi selada em sangue de animais e agora vem a do sangue de um Deus. Capítulo 10, versículo 3 ao 5 de Hebreus. Põe na tela, diretor. Pelo contrário, pelos sacrifícios se renova a cada ano a memória dos pecados. Isso era o que fazia a lei veterotestamentária. Pois é impossível que sangue de touros de carneiro perdoe pecados. Olha aí. 5. Eis que ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício. E esse é o sacrifício, e nem oblação, viu? Sacrifício de touro, de animais, de bode. Mas me formastes um corpo. 6. Holocausto e sacrifício pelo pecado não te agradam. Volta para mim, diretor. Aí está. Então, fazendo a mudança, logo fica de lado, porque sangue de animais, sacrifício e oblação de carneiro, de touro e de bode não perdoa pecados. É esse sacrifício que a Bíblia condena e os protestantes acham que é as obras católicas. Não é? Veja a falta de entendimento. Interpretam a Bíblia para a sua própria condenação. Versículo 9 e 10 para terminarmos, diretor. Em seguida ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade,
assim aboliu a antiga lei. Você está vendo aí na tradução o antigo regime, mas é a antiga lei. E estabeleceu a nova aliança. Aí você está vendo a economia, né? 10. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Volta para mim, diretor. Volta para mim, diretor. Pra cá tá. Aqui está. Sem mimimi. Sem mimimi. Essa é a verdade. Ó, meus irmãos. Estou aqui mostrando. Mas sempre vem os sectarianos do sétimo dia dessa seita conversar besteira. Estou mostrando com Bíblia o que foi que Fábio inventou aqui. Até o dia do sábado foi mudado para o domingo. O dia da ressurreição. A ressurreição é maior do que a criação. Todo mundo sabe. Sem a ressurreição ninguém se salva. Que às vezes estou no primeiro dia da semana, no domingo. Então nós vemos depois da ressurreição de Jesus, todos os encontros com sua igreja sendo no domingo. Nenhum no sábado. É matando a cobra e mostrando ela morta, meus irmãos. Sem mimimi. Sem mimimi, sem mimimi, sem mimimi. Então tá aí, meus irmãos, mostrando para vocês, não é? Por que eu mostro na Bíblia? Porque a própria Bíblia refuta essas heresias protestantes, certo? Se inscreva no canal, promova essas apologéticas. Vamos mostrando a verdade da fé católica pelas Escrituras, pela tradição também. Nós mostramos. Senão eu não falava aqui nos santos, Santo Inácio de Antioquia e tantos outros. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.